que quando nos unimos, né, nós com o nosso cérebro, com a nossa força de vontade, funciona como mãos, que no fluido cósmico, manipula esse fluido, traz, e a gente consegue, né, vontade de estudar um elemento, a gente não só absorve, não só se sustenta, como fornece. Então, todos que se ligam a essa imagem, a esse estudo, também recebem e acabam participando e se alimentando disso. Isso é muito importante entender, e principalmente quando a gente for assistir alguma palestra, para a gente tentar participar dessa alimentação espiritual, que nós já compreendemos o mecanismo e entendemos essa energia, né? A gente se reúne aqui, então é claro que para essa reunião, a gente já está cansado de ver nos livros, existe toda uma preparação, não só da parte física, de quem vem e de quem vai falar, mas da parte espiritual, né? Quando a gente pega para ver, a Filomena estava trabalhando, né, o ação e reação, eu até cheguei em casa e li o capítulo lá dos mensageiros, quem teve curiosidade leu, né, o capítulo que ela citou na terça, o tanto de gente que trabalha, né, porque ele falou assim, tem mais ou menos 35 encarnados, mas tem centenas de desencarnados para poder controlar o fluxo lá na casa da Dona Isabel, que tinha, vocês lembram, um salão que ela cedia para as reuniões públicas, para as reuniões espíritas. Então é muito importante a gente entender isso, porque não só para a gente se preparar, para tentar vir, mas para a gente aproveitar. Porque não é só o nosso trabalho que está envolvido, é o trabalho de toda uma equipe espiritual, e que pode nos facilitar, e que nós podemos ajudar a facilitar as outras pessoas. Eu fico pensando nisso, e gosto de ter essa explicação, dar essa explicação, e também entender, porque a hora que eu explico eu também entendo, né, que a gente entende mais ainda, porque o estudo do Evangelho, pode entrar, né, Elisa, é por causa do barulho que a gente fechou, entra pra cá, gente. Não tá proibido, não. Tinha um professor meu que chegava e fechava. Depois que ele entrou, ninguém mais entrava. Então a gente chegava cedo. Ele trancava a porta. Mas aqui é por causa do barulho. É bom, basculante ali. É bom. Que às vezes dá até para deixar a porta aberta. Obrigada, Nelise. Aí nós estamos aqui estudando, não é? Paulo, né? Depois que ele tem aquela conversão, aquele impacto, aquela mudança com o encontro de Jesus e todas as viagens e tudo que mudou nele. Então, uma vez que a gente entende, aí você fala assim, mas por que será que eu estou estudando esse Evangelho? Porque através de reviver esses episódios, de entender essa energia, de compreender a mudança que Paulo faz e o que ele tenta passar para os outros, a gente também compreende um pouco mais e começa não só a mudar, como a empenhar para mudar, como entender essa mudança. Porque muitas vezes, gente, não basta só a gente querer mudar, a gente tem que entender, para que a gente possa mudar. Hoje nós vamos continuar no capítulo 19. O capítulo 19 eu já trabalhei com vocês um pedaço, o André até voltou depois para falar das epístolas, e a Filomena quis reforçar mais a questão de Atenas, que é um pouco antes, no 17. Entra para cá, João. Mas no capítulo 19, a gente trabalha três pontos. Eu vou lembrar para vocês vão lembrar. É quando Lucas encontra com Paulo e eles vão seguir agora juntos para poder seguir e fazer. Aí ele vai lá, ele fica um pouco em Corinto, não sei se vocês vão lembrar. E depois ele é chamado em Efésios. O capítulo é esse. Então lá em Efésios ele começa a fazer a pregação, começa a ajudar a igreja de Efésios. Eu vou só lembrar para vocês que na igreja de Efésios é o João evangelista que está lá, que é o apóstolo mais novo, que Jesus entregou à mãe dele. Mãe, eis aqui o seu filho, filho, eis aqui a sua mãe. Então ele deu aos cuidados do João a Nossa Senhora, né? A Maria. Então, e Maria não só assumiu o João como filho, ela vai lá, ela fica cuidando, como João assumiu ela como mãe. Então ele visita nessa viagem aí a Efésios, e durante essa visita, é claro, ele aproveita e fortalece a igreja, porque João também já estava tendo problemas lá na igreja, porque Paulo vai fazendo as viagens, a primeira, a segunda, a terceira, e vai deixando as igrejas, e depois ele volta nesses lugares e para resolver os problemas.
Porque uma coisa é eu montar uma igreja onde ninguém sabe nada. Outra coisa é eu montar uma igreja onde já existem conceitos, tá? Já existem cultos externos, já existem outras coisas. Então, a gente tem a presença aí dos cultos judaicos, que são um tanto, vocês lembram disso, né? Um tanto de dogmas, de rituais que eles faziam embasados em leis civis de Moisés, não nas leis morais, e que eles convertiam para Jesus, mas queriam manter na igreja do caminho, que é a nova igreja, que é o cristianismo, os mesmos rituais que eles já tinham. Então a pessoa que estava coordenando a nova igreja, o cristianismo Rede Vivo, tinha milhares de problemas, porque era questionado. Aí nós não vamos fazer o jejum? Nós não vamos lavar as mãos tantas vezes? Nós não vamos fazer vocês lembram disso, a circuncisão? Lembram que foi um capítulo só disso? Nós não vamos... E questionavam. Aí Paulo já tinha passado, quando ele passou, ele só levou a mensagem. Mas aí a igreja se estruturava, a igreja se embasava e continuava. E as pessoas, os judeus, tá? Que acreditavam no Deus único, muitos convertiam. Mas convertiam e queriam trazer para dentro da nova igreja os rituais e os cultos antigos. Então, quem estava conduzindo e já tinha um pouco de noção dos novos princípios, que Jesus não veio mudar a lei, não é isso? Mas veio cumpri-la. Mas aí ele nos ensina a cumprir a lei, uma lei diferente, porque é uma lei embasada no amor e não no culto exterior. Aí o que acontece? Quando ele passou e montou, não dava dúvida. Mas aí a igreja se estabelecia, as pessoas iam para dentro da igreja e começavam a trazer os mesmos rituais. Ô, gente, igualzinho a gente, não é isso? A grande maioria veio da igreja católica, não é? Então lá na igreja católica tem a missa, tem o batismo, tem o sacramento do casamento, tem outras coisas. Quando a gente vira espírita, até a gente ter uma maturidade, já viu tanto de coisas que a gente quer manter às vezes? Ou quer fazer dentro do espiritismo, né? Como assim, não, eu só vou lá se eu tomar um passe. Uai, será que eu preciso realmente tomar o passe? Ou eu estou fazendo um ritual novamente? Eu estou restabelecendo esse ritual, tá certo? Então Paulo vinha, montava a igreja, convertia, né? Sensibilizava um monte de gente, trazia aquelas pessoas para dentro da igreja e seguia as viagens. Aí aquela igreja se estabelecia e trazia um monte de costumes, igualzinho a gente faz, né? A gente já viu inúmeras casas que tem que levar água benta. Vocês já pensaram nisso? Né? Ô, gente, antes de qualquer água benta, tem que ter mudança interior, tem que ter mudança de sentimento nosso. Não é errado levar água benta, não é errado fazer a tarefa. Vocês estão entendendo? Porque outras pessoas vão ouvir isso e às vezes vão estranhar. Não é isso. Mas, quando a gente já começa a subir um pouco a escada, a gente começa a entender. Será que eu preciso tomar passe toda vez que eu venho? Que antes a gente achava que se viesse na casa espírita e não tomasse passe, a gente ia levar tudo de ruim da casa espírita. Se eu sintonizei na reunião, prestei atenção, igual eu expliquei, captei essa energia e levei, e eu estou bem, não preciso tomar o passe individual. Eu entendo o que é o passe, eu estudei, eu já sei o que é. Não é isso? Eu quis trazer essa comparação, porque senão fica muito distante essas cartas e a recaminhada de Paulo. Às vezes ele precisando visitar alguns lugares. É igualzinho o que acontece hoje. Tá? Igualzinho. A gente vem, tá todo pronto para mudar, mas assim que a gente se estabelece, a gente já quer criar um monte de ritual externo. E nós temos que ter muito cuidado, o pensamento muito firme. Por quê? Para não cair nessas armadilhas do ritual. Porque os rituais, eles não servem até a gente ter o entendimento. A hora que a gente tem o entendimento, igual aqui, então vocês veem, todas as vezes que Paulo revisita uma igreja ou escreve uma carta, ele sempre dá uma orientação, relembrando que esse ritual não vai mudar o esforço que nós temos que fazer para a nossa mudança. Ele não vai suavizar, tá certo? Eu vim aqui tomar passe todas as vezes que eu vi com medo de levar alguma coisa, não vai me abolir, não vai me tirar o esforço que eu tenho que fazer para mudar lá fora, aqui fora do centro, lá fora. Na escola, no trabalho, em casa.
Tá certo? Paulo lutava muito contra esses rituais. Porque aí você fala assim, mas por que ele não escolheu outro povo? Ele acaba escolhendo outro povo, porque às vezes ele tem tanta rejeição que ele acabou escolhendo os gentios. Gentios, todos os povos, todas as pessoas que não acreditavam no judaísmo, que não acreditavam em Moisés. Se eu falar alguma coisa aí, pode me lembrar e pode me corrigir, tá, gente? Ele acaba indo para os gentios, tá? Porque ele tinha muita bagagem para isso, tinha muita formação. Mas ele trabalha muito com o povo judeu antes. Ele monta as igrejas. Então ele traz, quando ele volta ou escreve as cartas, ele enfrenta as dificuldades do ritualismo que o judaísmo levava para dentro das igrejas. Em que algumas igrejas, onde que era só os gentios, ele não tinha esse problema. Então ele tem esses problemas. E quando ele volta em Éfeso, nós vamos recontar essa parte, tá, gente, para trabalhar. Ele volta em Éfeso, fica lá, é quase que 2 anos, não sei se vocês vão lembrar, né? Ele tenta até pregar numa sinagoga, aí ele consegue um pouco, depois ele começa a ter muita rivalidade, aí ele vai pregar em outro lugar, porque naquela sinagoga não dá, e começa a estabelecer. João tá lá, Maria tá lá, vocês estão lembrando? Só para a gente localizar, tá? Se qualquer coisa se atualiza. Maria está lá, ele ainda fala no livro, Paulo Estevão, a vontade que ele tem de escrever o Evangelho, mas depois ele vai mandar Lucas, olha que bom pra gente, né? Tivemos a oportunidade, e Lucas como médico e tudo, não deixou muito devendo não, porque o Evangelho de Lucas é muito legal, né? Não sei se Paulo ia colocar o brilho dele, porque ele não chegou, parece, a escrever nada. O que ele escreve é ditado, né? Eu já falei isso para vocês na carta. Sempre com mais de uma pessoa, porque ele não queria interferência pessoal. Sozinho. A próprio punho, tem uma carta, para os hebreus. Mas ele estava preso, né? Inspirado, tutelado, tá, gente? Por Estevão e recebendo inspiração direta de Jesus. Isso fica muito claro quando Emmanuel explica isso, tá? Mas aí ele é privilegiado? Não. Batalhador. Trabalhador, lutando contra ele próprio. Ele recebe isso, gente, por mérito, tá? Que a gente fica assim, então ele tem o privilégio de ter sido médium das inspirações de Jesus, porque Pedro fala isso com ele. As suas cartas são tão, como é que é? Vivas, tão vigorosas, tão vivas, que parecem as palavras do próprio mestre. Pedro fala isso com ele, das cartas. Pedro fica empolgadíssimo. Tem igrejas que estão só lendo as cartas dele, discutindo as cartas dele. Não que eles deixassem o Evangelho, mas eles ficaram encantados com o jeito de ver o Evangelho, com as explicações. E, gente, é pouquíssimo tempo de diferença, né? Nós temos 2000 anos para se encantar mais ainda, né? Para entender, porque nós vamos ter muito mais compreensão que naquela época. Paulo não tem nenhum privilégio. Tá, gente? Ele não está aí nem um minuto diferente da gente. Paulo tem perseverança, força de vontade, tá? Luta de vencer a si mesmo. Essa luta e esse trabalho no bem, perseverante, é que lhe garante a presença, a tutela direta de Estevão e a inspiração direta de Jesus. A gente nem precisa entrar nisso, que é igual eles falam às vezes do Grupo Emmanuel, do Bezerra de Menezes. A inspiração direta passando pelos trabalhadores, passando por tudo, tá, gente? Não sei se você concorda, mas recebendo por mérito, por trabalho, tá? Sintonia. Se ele falasse uma coisa e fizesse outra, né? Se a antena não é boa, não adianta. Exatamente. Não vai conseguir, é igual um celular que é muito ruim e outro que é muito bom, não é isso? Não tem uns aparelhos melhores? Então, quanto mais você vai, operadora, isso, quanto mais você vai melhorando a sua capacidade, o seu sinal, melhor, mais fidedignas são as informações que vêm, tá? Aí Paulo está lá em Efésios, a Flomena já contou isso, mas só vou lembrar. E ele está lá, e ele estava indo, doutrinando, orientando, esses problemas que todo mundo tem, os problemas são de hoje, ele já enfrentava naquele tempo, os problemas de dificuldade de interpretar, ou melhor, a gente querendo ritualizar para ficar mais fácil. Porque é muito mais fácil ritualizar. É muito mais fácil eu fazer um sacrifício do que eu mudar um sentimento. A minha renúncia.
É lutar contra si mesmo. Isso, tá? Exatamente. O externo é muito mais fácil. Eu fazer a caridade material é muito mais fácil. Não que essas coisas não tenham valor, tá, gente? Tem valor. Mas é muito mais fácil eu dar um pão do que eu desejar uma coisa boa, do que eu perdoar, do que eu dar um abraço, do que eu compartilhar a sua alegria. Você já viu como que a gente é muito bom para compartilhar coisa ruim? Você vem me contar, tô doente, ou fulano morreu, aí você fica solidário. Agora, coisa boa ninguém compartilha. Você fala assim, nossa, vou casar, e a pessoa, vai, legal. Ou então, consegui passar naquele concurso, legal, e a pessoa pensa, por que ele conseguiu e eu não consegui? Não é assim que a gente é? A gente não compartilha muitas vezes a alegria. E isso é ganho, isso é patrimônio, isso é treinamento. Nós temos que treinar. Não só na tristeza. Isso não sei o que estou falando não, tá, gente? Isso é irmã-se. Eu adoro essa parte quando ela comenta isso. Ela comenta na reforma íntima e nos laços de afeto. Que a gente é muito bom, muito solidário no sofrimento, mas não é solidário na alegria. Quando a gente vê alguém muito alegre, a gente sempre fala assim, será que merece mesmo? Será que estudou estudo mesmo? Será que é tão boa assim? A gente não é assim? A gente é assim. Então, pra gente ficar... Quê? Eu acho que quando tem inveja, quando você gosta da pessoa... Eu sei, claro, mas eu tô falando para trabalhar a inveja. Mas você tinha que gostar, olha pra você, se você entende meu raciocínio, você tinha que gostar igualmente de todo mundo. Você não tinha que desejar isso só para os que você gosta. Entendeu o que eu tô falando? Entendi no caso que você está falando de fato da pessoa que a gente falar e da gente rejeitar. Mas a gente já está melhor. Ah, claro. Ô, dona Anelise. Claro, não, Anelise, claro. Não, eu sei. Mas a gente, o normal. E a gente já ficou triste. A gente já questionou, por que o filho dela passou e o meu não? Você nunca pensou isso, não? Por que a filha dela casou e a minha... Você entendeu? Estou dando um exemplo básico. Da gente compartilhar, da gente ser solidário, não só na tristeza, mas na alegria também. Tá? Se a gente não está mais, ótimo, a gente já venceu esse patamar, mas a gente já foi muito assim. Não sei, eu já fui muito assim. Eu estou falando que inveja é inveja. É inveja. Não, com certeza, é inveja. Mas a inveja é o quê? Falta de amor. A inveja é o quê? É a nossa dificuldade de aceitar o sucesso do outro. Ou a nossa dificuldade de aceitar a nossa inferioridade. Ou então, de sair e lutar, né? Se ele consegue, eu também consigo. Por que não? Vocês estão entendendo? E claro que aí, a partir do momento que você começa a lutar e melhorar, você para de ter esse sentimento. Tá? O que levou a gente a pensar isso, que é muito mais fácil eu fazer, às vezes, uma caridade material do que eu mudar esse sentimento. Isso eu acho que todo mundo concorda. E o que nós estamos aqui é arrumando recursos através desse estudo para poder conseguir mudar esses sentimentos. Às vezes trazendo pontos que vão tocar realmente a nossa compreensão, o nosso entendimento, e que aí a gente vai conseguir virar essa chave aí da mudança real, porque não adianta ser ritual. Tá? E aí Paulo, em Éfeso, enfrenta uma luta muito grande, porque ele está lá falando das novas crenças, né? Eu acho muito interessante, porque ele logo arruma muita gente, os gentios, os judeus, que aderem ao movimento, e ele começa a explicar, né? Tudo do culto exterior, de simbologia, né? Das coisas que a gente faz que está errado, e lá tinha uma deusa, que tinha um templo, que tinha os templos antigos dessas culturas, eles são muito relacionados à predição, é a mesma coisa, né, gente, que a gente gosta hoje, e os rituais. Então, eles não só cultuavam a deusa, ela chama Ártemis, ou Artemis, como vocês quiserem chamar, não só cultuavam a deusa, como eles também, tinha gente que ganhava dinheiro com isso. Os ourives, as pessoas que mexiam com ouro, com trabalhos manuais lá na cidade, ganhavam muito dinheiro. Por quê? Não adianta só você cultuar, você tem que ter um patuá, você tem que andar com alguma coisa que simbolize que você cultua aquela deusa. Andar armado, isso. Andar com um símbolo, uma simbologia. Voltando ao que eu estou trabalhando, que é culto externo. Voltando ao culto externo. Então, Paulo estava com isso. E Paulo chega e nem preocupa com essa parte. Mas ele começa a pregar o quê? A mudança, não é isso?
a renovação, a palavra de Jesus, o fazer para o outro o que você quer receber, parar de reclamar, que nós somos muito reclamão, começa a trabalhar isso. E as pessoas automaticamente, quando mudam o diapasão, a compreensão, param de comprar os patuás, param de se ligar aos cultos externos. Ô, gente, quantas vezes a gente não usou um santo ou uma medalha, ou ouviu alguém usando, não é isso? Para poder se proteger. Aí pararam de comprar. Isso era um comércio. Ali vendiam-se as coisas. O símbolo da Artemis é uma lua crescente, tá? Muito bonito, muito legal. E eu achei interessante, né? Porque quando eu fui estudar a história e tudo mais, lá em Éfeso ainda tem o templo da Artemis, ainda existe, tá, gente? É uma cidade grega que tem o templo de Artemis. E adivinham, além do símbolo da lua crescente, adivinham o que está escrito na placa do templo dela? Olha que a Artemis é antiga. Sabe o que está escrito na placa? Conheça-te a ti mesmo. Acredita nisso? Filosofia. Gente, já tinha um preparo para Jesus chegar. Olha para vocês verem. Já tinha, não é uma coisa assim, veio do nada, não. Já tinha uma busca, já tinha orientação, já tinha um preparo. Olha para vocês verem, num templo de uma deusa grega, conheça-te a ti mesmo. Então estava lá na placa. Então não adiantava você entrar lá dentro. Olha para você ver como é que é a nossa interpretação. Conhece a ti mesmo e a gente começa a andar com o santinho, né? Conhecer a gente nada, né? A gente quer o santinho para proteger, né? Da doença, da perda, do mal, da peste. Alguém viu possibilidades de ganho material. O espírito empreendedor. Um espírito empreendedor, o povo. E o povo querendo sempre mais fácil, que é muito mais fácil eu comprar uma meia-lua e colocar e fazer um arranjo, ou um brinco, ou um colar, do que eu conhecer a mim mesmo. É muito mais fácil. Muito mais fácil a gente usar um patuá do que a gente realmente fazer a caridade espiritual, fazer a mudança e a nossa reforma. Então, o que acontece? Ele chega, as pessoas começam a mudar e deixam de comprar. Aí os ourives, né, gente, se unem, né? Tem até o nome de um aqui, não sei se é Demétrio. É Demétrio, né? Tem o ourives, eles se unem e falam assim, não, aí ele está atrapalhando o nosso comércio. Isso é uma cultura, é o folclore. A cidade pertence a Artemis. Artemis é a deusa. Aqui tem o templo dela. Aqui que está a cidade, aqui que vai ser. E começa a o quê? Conversa com um que é do comércio, conversa com o outro, a se reunir, fazer aquele reboliço. Aí eles falam assim, não, nós temos que falar. Aí começa a envenenar o povo. E é engraçado, né, gente? O mesmo povo que aplaude é o mesmo que atira pedra. Então, o mesmo povo que seguia, o mesmo povo que estava ouvindo ali, começa a ficar, olha, ele está tirando a nossa deusa, está tirando a nossa cultura, né, a nossa história, a nossa memória. Não é isso que as pessoas pensam? E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Só porque estava diminuindo as vendas, estava diminuindo o ganho deles, o comércio, tá? E eles começam a fazer uma revolução, e começam a procurar Paulo, tá? Eu acho isso muito interessante para poder açoitar, porque sempre ele é preso, açoitado, castigado, né? Para poder açoitar, para poder acabar com ele, né? Eles vão inclusive no teatro, lá no grande teatro, não é isso? E não encontra, ele está lá numa casa e, né, eu achei interessante, você contou, eu acho que você contou de Corinto, né, quando eles vão e fazem a mesma quebradeira em Corinto. Em Corinto não tem quebradeira não, aí que teve Éfeso e Filipos. Em Filipos. Você contou de Filipos que eles quebraram o ateliê da Prisca e do Áquila, não é isso? Prisca é a mulher, né? Prisca é a mulher. Eles quebraram. E uma coisa que eu quero muito que eu só vou voltar nesse ponto porque me veio agora, é muito importante. A hora que que eles quebram, Paulo chega lá e fica muito comovido. Fica muito assim, não sei se você vai lembrar disso. Doeu e ele ficou, nossa, meus amigos, como é que eu já causei tanto mal para vocês? O sentimento de culpa. E eu acho muito legal a resposta que eles dão para ele. Nós não perdemos isso aqui, não foi por você não, Paulo. Foi pela causa, foi por Jesus. Acabou, calou, ele parou de chorar. Foi o que levantou. Eu achei assim super legal, tá, gente? Porque Prisca e Áquila tinham noção real do que guiavam eles, tá? Não é Paulo, não é Ananias, não é Pedro, não é João, não é ninguém. É Jesus.
Aqui foi quebrado, não foi por sua causa não, Paulo, foi por causa de Jesus. Porque a gente às vezes ainda tem essa noção, né, de que a gente pode ainda, não, é por Jesus que nós estamos fazendo isso aqui. É por Jesus que nós queremos mudar. Porque Ele que é o governador da terra, Ele que é o nosso mentor, Ele que nos orienta. E eu achei muito lúcido, é uma coisa que ficou em mim, tá? E, inclusive, aquela fala que você falou, né? É difícil caminhar a estrada do Cristo sem as marcas da cruz. Qual o segundo encontro de Paulo com eles? Não, tiveram outros encontros. Porque lá no deserto também ele ficou... Ah, não, com Prisca... Não, esse do deserto é o primeiro. Em Filipos eu acho que é o segundo. Filipos, depois eles vão Encontrar de novo, em Corinto, É em Filipos que teve isso, depois vai encontrar em Corinto. Eles ficam muito amigos porque eles mexem com a mesma profissão. São tecelões. Não é isso? Aí acaba quando eles encontram, eles acabam, me parece, trabalhando juntos. É o que eu interpreto. É interessante que quando eles encontram em Corinto, Áquila e Prisca contam com júbilo os testemunhos que passaram em Roma. Exato. E Paulo começa o trabalho em Corinto e eles são os primeiros a se apresentar. Então pode contar conosco. Pode contar. Eles já têm total noção, desde o deserto, desde que eles fugiram, né, de Paulo, desde que eles fugiram de Paulo e depois eles reencontram. Não, e eles contaram e Paulo não revelou quem era. Ficou lá com eles um tempão. Depois que ele foi mudando, aí um dia ele não teve coragem, ele não aguentou mais. 3 anos, ele não teve mais coragem de esconder, ele falou, sabe aquele cara que vocês estavam fugindo? Era eu. Aí eles abraçam. É emocionante. Eles abraçam e falam assim, não, que bom que a gente pôde assistir, que você mudou. Que a sua muda, porque eles conviviam juntos, gente. Não tinha como eles falar, você está traindo, você veio aqui, não. Eles falaram, que bom que você está aqui, que bom poder abraçar quem a gente já fugiu um dia. Eles estudavam o Evangelho toda a tarde, começavam estudando o Evangelho, e depois o companheiro adoeceu, ele cuidou. É isso mesmo. Ainda tem um carinho disso, né? Um adoecimento. E ele fica muito... Paulo fica muito grato e muito responsável deles estarem ali fugidos. E Paulo dedicou a eles. Dedicou. Isso. A dedicação é muito grande. Foi a dedicação da doença que deu Paulo, Saulo até então, forças para se revelar. Exatamente. Porque ele já tinha dado testemunho deles. Isso. E aí, gente, é muito interessante entender que essa dor de Paulo, mesmo assim, a interpretação de Áquila e Prisca é que não é por você que eles quebraram aqui, é por Jesus. E nós estamos lutando, nós queremos dar o testemunho, queremos fazer valer a nossa encarnação por Jesus. Porque nós também temos que querer isso. A nossa busca aqui é por isso, gente. A nossa busca de estar sentado aqui, de às vezes de ter saído de algum compromisso, ou nos ausentado um pouco para tornar a voltar, é para buscar essa energia e nos fortalecer e dedicar, fazer essa encarnação realmente valer a pena. Fazer a nossa vida, a nossa existência realmente valer a pena. Tá? E Paulo, Jesus, né, dá o roteiro e Paulo trilha isso com testemunho, com força, com vigor, com coragem. Que é isso que ele nos ensina. Que é a nossa única diferença aí. Que a gente acha que ele é demais? Não. Ele persevera. Tá? Ele é forte, ele é firme. E lá em Éfeso não foi diferente. A hora que estava o tumulto todo, ele chega e acalma. Depois ele aparece e acalma. Não, eu sei que a cidade é de Éfeso. Que a cidade de Éfeso é de Artemis. Vocês podem ficar tranquilos. Eu sei que a cidade é de Artemis. O que eu venho trazer é uma coisa diferente, mas eu não quero atrapalhar o comércio de ninguém. É muito interessante essa postura dele, porque ele reconhece, tá, as limitações e as coisas. Só que o que ele mostra é que muda. Ele deixa muito claro, né? Eu até vou trazer aqui, para não ficar diferente, que, portanto, olha para você ver que legal. O escriba tendo acalmado a turba, porque aí estava uma turba. E aí é muito interessante que são os varões e os mais velhos que vão na frente. Que eles vão sempre pedindo por justiça. Tá?
os varões efésios, quem, após dentre os homens, que não saiba ser a cidade, os efésios, a guardião do templo da grande Artemis e da estátua caída de Zeus. Quem é que não sabe que aqui não é? Não é isso? Portanto, sendo incontestável essas coisas, é necessário permanecerdes vós acalmados, nada fazendo precipitadamente. Pois conduzistes esses varões, que não são sacrílegos, nem estão blasfemando contra a deusa. Ele estava falando isso com eles. Portanto, se Demétrio e os outros artesãos que estão e têm alguma coisa contra alguém, há os procônsulos, há a lei que vão pegar e vão resolver. Aí a turba ficou assim e logo se dissolveu. Porque a gente não pode esquecer, né, gente, que depois ele vai usar isso, Paulo tinha cidadania romana. Então ele sabia completamente das leis, o que protegia e o que atrapalhava ele. Então ele não fazia nada, ele logo que ele via, né, que ele dava a prova dele ali, mas logo que ele via que aquilo ali não ia adiantar nada, que ia atrapalhar a caminhada dele, ele apresentava que ele era cidadão, que ele tinha direitos, que tinha julgamento, que as coisas não poderiam ocorrer daquela maneira, né? Sem lei, sem nada, vai matando, vai resolvendo, vai fazendo confusão, não. Melhor, né? Acho que não vai chegar mais ninguém, não. Tranquilo, gente? E aí ele dissolveu a assembleia. E aí as coisas, aí logo ele também resolve que vai sair dali para poder acalmar, certo? E uma coisa que eu queria trazer, aí a gente vai estudando, vai tentando ver alguns ganchos do que a gente poderia ampliar dessa percepção. Eu procurei lá no Consolador e estava lendo sobre religiões e fiquei pensando, tem tantas religiões, tem tantos cultos, tantas coisas diferentes. E comecei a ler e achei muito interessante uma pergunta que eles fizeram para o Emmanuel, sabe? Eles perguntam assim para o Emmanuel, antes de reencarnar, a pessoa já sabe que culto que ela vai ter? Então, antes de eu reencarnar, eu sabia que eu ia ser espírita, ou evangélica, ou católica, qual que é o culto? A gente não tem, às vezes, essa curiosidade? Não é? E por que mudamos? E por que a nossa procura? Ele pergunta isso, tá? O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou os cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida? Então, antes de chegar aqui, a gente escolheu que ia ser católico, ou a gente escolheu que ia ser cristão? Vocês estão entendendo? Se a última reencarnação vai interferir? Não é? São dúvidas nossas. Eu gosto muito do Consolador, porque são aquelas perguntas que a gente queria fazer mesmo. Eu achei muito interessante o que o Emmanuel recebeu. Todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Independente do que você vai crer, nós já trazemos a noção, a ideia, o coração com Deus, tá certo? Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo convencional, desprendendo-se daí que a verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais, ou matérias, eu acho que é matérias aqui, de experiência e de evolução. Olha que legal. Dependendo da preferência de cada um e do seu estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. Tá? E salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Ô, gente, eu tinha que ler para vocês, não tinha como eu explicar. Vocês estão entendendo? A ideia de Deus, todo mundo traz. Qual religião que cada um vai escolher vai depender da nossa preferência. Preferência do quê? De continuar cultuando o externo ou de realmente, tá? O nosso esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina, de edificar, de cultivar, de fortalecer Deus dentro da gente. Então, cada um vai procurar o culto que melhor lhe responde ao seu estado evolutivo. Tá, já, gente? Tudo bem? Entra pra cá.
Lembrando que esse estado evolutivo pode ser eu querer só um culto externo, então eu vou lá, independente da religião, tá, gente? Posso ter muita gente espírita, porque a gente acha que espírita é melhor. Não. Que vem, faz o culto e tudo mais, mas não muda nada. Daquilo, então, eu fui no centro espírita, eu tomei passe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não mudei nada, tá? Isso aí é quem está querendo ficar no repouso, tá? Viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo. A nossa viciosa tendência de descansar, de repousar no culto externo. Fui lá, fui na missa, né? Ou fui no culto, ou fui lá na palestra, estou feliz, não é isso? Tá repousado, tá descansado, tá cumprido, não é isso? Diferente do esforço que nós temos que fazer para edificar a edificação divina dentro de cada um de nós. Então, a religião que a gente escolhe vai ser aquela que o nosso coração busca. Não vai ter diferença. A religião, na verdade, ele deixa muito claro aqui, tá? São as convenções, é o que o mundo traz. O que eu tenho que procurar dentro da minha religião? O que me responde, o que me faz crescer. Porque o modo de como eu realmente praticar essa religião é que vai ser diferente. Ou vocês já cansaram de ver, não é novidade para ninguém, padre, irmã de caridade, junto com o André Luiz lá. O André Luiz, não era isso? Não é isso? Estão juntos por quê? Porque estão naquele momento, naquela afinidade, procurando mais coisas. Ou que eles dão conta de fazer, ainda está dentro daquilo. Nós temos que procurar o que vai realmente, tá? Igual você falou, será que é uma experiência? Será que é o quê? O que vai diferir é se a gente quer ficar no repouso dos cultos externos ou se a gente quer realmente sair do nosso repouso para poder mudar, para poder edificar Deus dentro da gente. É isso que vai ser a grande diferença. É isso aí que vai ficar, tá? E aí ele segue depois e pergunta outras coisas da igreja, mas eu acho que dá para pular isso. O que eu tinha que mostrar é isso. E os ensinamentos, tá, gente? Que esse livro dá, sempre que eu puder eu vou trazer, eu já expliquei, é porque ele responde, ele é muito atual, né? Eu falei com vocês que ele é lá de 1939, mas ele é muito atual, que são coisas que a gente tem dúvida hoje. E que a gente tem respostas, antes da gente nascer, já tinha as respostas nesse livro. Tá? Da cultuação externa é o nosso repouso no menor esforço. É o nosso repouso para poder ficar cada vez mais e no menor esforço. E aí, realmente, sair, procurar uma mudança, procurar alguma coisa, entender, ler. Aí não adianta eu procurar uma mudança se eu não tiver um embasamento, né? Eu querer só mudar, não. O estudioso cristão verdadeiro é aquele que estuda, é aquele que entende. E não só entende, pratica. Né? E claro, nós não vamos poder esquecer aí o terceiro pilar, que pede ajuda, que faz a prece, que sintoniza. Lembrando aí que até Jesus subia no monte para poder orar, para melhorar as suas energias. Nem sei se é melhorar, né? Mas para sintonizar, que eu não imagino ele desarmonizado, não. Melhorando. Eu imagino ele mais para sintonizar, porque devia de ser tanta coisa que ele enfrentava no dia a dia, né? Que aí ele tinha que subir no monte, que aí Emmanuel até trabalha isso, para a gente subir no monte das nossas edificações, para poder nos encontrar com Deus, né? E não subir nesse monte para poder ficar xingando nem brigando com ninguém, não. Né? Você ia falar, Flamengo? Essa questão dos tempos religiosos, porque religião é o Cristo. Exato. Isso é uma coisa que tem que ficar muito firme para a gente. Então, o Evangelho é um só. Todos os credos cristãos, independente da denominação, umbanda, espírita, evangélico, a questão é seguir o Cristo. Isso. Igual a Pris que o Áquila falou, né? Se tivéssemos entendido realmente o Evangelho, não importa. Se é evangélico, se é movimento espírita, não importa. Senão a salvação seria só para o espírita, ou só para o evangélico, só para o católico. A questão é entender o Cristo. Quando João pergunta para Jesus, né, que ele quer realmente servir, como é que ele vai fazer? Fala Jesus lá, capítulo 30. Aí Jesus vai falando cada coisa. Quando você vai conversar com alguém, olhe para ela de verdade.
Exatamente. Eu não tenho que dar o passo do tamanho da montanha. Eu tenho que ver onde que eu posso colocar o pé em cada momento. Para subir a montanha toda. Para subir. Eu vou fazer os degraus nessa montanha. Agora, se eu quiser colocar o pé em cima de uma vez, não vou alcançar e vou achar que estou falida. Isso, vai desanimar. Aí eu vou desanimar e vou achar que deu muito trabalho mesmo. Agora, se vai, né? Cada pontinho, o que eu dou conta? O que eu dou conta? Quando chega lá, ainda não tem trabalho assim, não. É a nossa diferença com Paulo aí, né? Porque Paulo o tempo inteiro... Tá bom, de janeiro pra cá. O tempo inteiro, Paulo, assim, eu ainda dou conta disso. Isso ainda... Ó, isso eu vou voltar lá. Eu não dou conta? Ele faz uma prece. Gente, é tão interessante isso, que depois vai continuar aqui. Na hora que Paulo tá em Éfeso, eu vou... Porque vai e volta tantas vezes no mesmo lugar, às vezes eu vou errar. Porque mais pra frente. Tem uma hora que ele vai ser chamado lá em Jerusalém, pelo Tiago Menor. Né? O Tiago vai chamar ele. O Tiago é aquele que protege lá junto com Pedro e que ora ajoelhado. Lembra que eles chegam e não prendem ele? Lembra dele? O Tiago de Alfeu, que eles chamam de Tiago Menor. Aí tá lá e Pedro vai ser exilado e Tiago tá passando, o pessoal tá cobrando muito, ele tá sem ajuda, não sei o quê. E Paulo tava com um planejamento, ele tá em Corinto de novo, mas de ir para Roma. Ele não queria passar em Jerusalém dessa vez, ele iria para Roma, o plano dele era ir para Roma. E ele recebe uma carta de Tiago pedindo socorro, para ir lá ajudar, porque Pedro já tinha sido exilado e ele estava passando muito aperto, ele estava vendo que a casa do caminho ia acabar. E aí, Paulo, não sei se vocês vão lembrar, ele não se dava muito com Tiago, porque Tiago era muito na parte do culto exterior, até de rezar o evangelho, né, o antigo evangelho. De joelhos e tudo, e Paulo não se dava muito com ele. A hora que ele recebe a carta, eu acho tão interessante a hora que Emmanuel descreve isso, ele fica assim, mas com que direito que ele está me chamando? Na vez da circuncisão ele foi contra, quando eu levei não sei quem, não deixou participar da reunião, igual a gente, ficou com que direito? Aí ele ficou naquele, sabe, não vou de, sabe aquele negócio que a gente fala, não vou de jeito nenhum. Não preciso fazer a defesa de Paulo aí. Não. Ele não foi. Não, espera que eu vou contar o que ele foi, o que ele fez. Eu vou contar ainda o que ele fez. Ele raciocinando. Não, raciocinando. Mas assim, você lembra? Uma decisão a favor do Cristo. Não, ele abre o evangelho. Porque naquela que você falou, na reunião que você fez na terça, eu achei fantástico. Teve uma parte que você lê que está tudo no evangelho. Todas as respostas. Ele começou, ele estava com... Na minha interpretação, Filomena, ele estava bem sentimentalista. Sabe, tipo assim, o que eu vou fazer em Jerusalém? Sabe, com esse negócio assim, amigo nada, nunca me apoiou, o que eu vou apoiar ele agora, sabe? A minha impressão... Mas ele fica, ele está tanto querendo acertar, tanto querendo dar certo, que ele fala assim, não. Ele fica raciocinando. Aí ele pega assim, quer saber? Vamos ver o que Jesus me fala. Assim, gente, a hora que ele abre o pergaminho de Levi, está lá assim, perdoai o vosso inimigo enquanto está a caminho com ele. O seu adversário, né? Perdoai os vossos adversários enquanto está a caminho com ele. Aí ele fecha e fala assim, não preciso ler mais nada, eu vou para Jerusalém. Vocês acreditam nisso? Ele está naquele negócio assim, Tiago nunca me apoiou, as coisas não estão muito boas, não estão indo muito bem, tudo, e vai pensando, ele ficou sozinho, ele se afastou de todo mundo na hora que ele recebeu a carta, leu a carta e ficou lá sozinho pensando. Mais impressionado, falou, não é possível. Pedro foi colocado para fora, os doentes estavam sendo judiados, estava faltando comida, ele ia lendo as coisas e ia ficando impressionado. Aí ele falou assim, gente, com que direito que ele pede? Ele nunca me apoiou, agora me chamando. Não é isso? Ele não queria me receber, não queria que eu ficasse lá e agora me chamando. Aí quando ele vai, olha para você ver, porque eu quero trazer esse para poder, a gente está fechando a reunião, por quê? Na hora que ele está no maior desespero, o que ele faz? Ele acalma e abre o evangelho. E a gente às vezes não faz isso. Às vezes a gente está naquela procura, naquela dificuldade, e a gente já logo toma uma decisão, já logo coloca os pés pelas mãos. Não. Vamos fazer uma prece, vamos procurar uma orientação,
vamos tomar o copo d'água, vamos respirar e, se pudermos, vamos ler uma página. Tá? Abrir o Evangelho, aí nós temos milhares de orientações evangélicas, o Fonte Viva, que eu adoro. Sempre que eu abro assim, me responde. Tá certo, gente? A própria Bíblia, os próprios livros que a gente tem, que são os livros de cabeceira nosso, abrir, ler e pensar. Oh, meu Deus, qual que é a orientação? Eu estou passando por essa separação, por essa perda de emprego, por essa doença, estou passando por esse problema. Esse filho, essa filha, essa dificuldade, essa viagem, não sei se eu faço, se eu não faço, esse dinheiro que eu estou devendo, qual que é a orientação? Faz uma prece, pede uma orientação. Não está conseguindo? Abre a orientação. É assim, isso é experiência própria e a hora que eu li foi fantástico. O Evangelho vai te responder. Tá? Se na hora não te respondeu, não te clarear, calma, respira, porque você não está nem sintonizado para poder observar a resposta. E ele não foi para atender Tiago, não. Não. Ele foi para atender a causa. A causa, exatamente. É o que fala ali, mas ia ser uma oportunidade, depois ele coloca, vai ser uma oportunidade boa para eu aparar as arestas com ele. Porque ele tinha uma resistência. Então vai ser uma oportunidade boa que eu vou... E quando ele chegou lá, o abraço e o aconchego, que Tiago, a hora que viu ele, falou assim, não, agora vai dar tudo certo, aí quebrou, né? Vocês já viram que basta a pessoa, às vezes, abrir o coração e quebra? Às vezes você tem uma antipatia, né? Tem uma dificuldade em casa, no trabalho, no núcleo, você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, meu Deus, né? Não engulo, não desce. A hora que você quebra a barreira, que você vai com a boa vontade, foi o que Paulo fez, né? E que Tiago também fez, viu, gente? Porque aí a gente tem que ver a luta de cada um também. A hora quebrou, na hora, e eles já começaram a planejar, já começaram a ver como é que eles iam agir para poder resolver a situação. Inclusive, quando o Tiago vai conversando com ele mesmo relata que Tiago, naquele momento, cresceu. Isso, exatamente. Cresceu. Ele nunca tinha observado Tiago pelos pontos que Tiago acabou de relatar. Não, e da luta dele, né? E da luta. Então, Tiago, aos nossos olhos, aos olhos de todo mundo, era um ritualista. Exatamente. Mas ele mostra para Paulo que ele sabia que se ele não fizesse daquela forma, a igreja teria acabado. Foi o único jeito que ele encontrou para poder permanecer com a casa do caminho. Que ele viu que se ele não fizesse, eles iam chegar lá, quebrar, acabar com tudo. E ele gostava tanto daquilo, queria tanto fazer aquilo, que ele topava manter alguns rituais para poder manter a causa. Que na verdade ele estava lutando pela causa. E muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes a gente fica, né, com o nosso julgamento, que às vezes é bem assim, não é igual da equipe espiritual, que é assim, que quando vai ajudar um, não ajuda um individual, ajuda todos os envolvidos naquela causa, porque eles não julgam, né, eles só querem que a gente cresça, melhore e fique cada vez mais juntos, mais amigos, né? Então a gente às vezes olha assim, fala assim, nossa, está fazendo, e quando olha assim, fala, não, ele está fazendo isso porque ele pensa, foi quando ele abriu o coração. Foi quando ele realmente viu que Tiago tinha crescido. E que ele não observava isso. Ele só observava que era chato, que era ritualista, que era contra ele. E contrariava ele. Contrariava o jeito dele. Porque às vezes a gente tem essa impressão mesmo. A pessoa não fez nada contra a gente, mas não está no jeito da gente, não trabalha como a gente trabalha, não entrega as coisas como a gente entrega, aí já não serve. E a gente não é a gente. E a gente é tão legal, né? Como diz a Carlinha, a gente é bacanérrimo, né? E a gente tem que sair desse personalismo, né? Que como é que você falou? A cortina do eu, não é a parede, não é a cortina do eu. Da gente sempre achar que a gente faz o melhor. Não é isso? Sempre achar que a gente faz o melhor. Mas aí eu trouxe já a minha mensagem, queria saber aí se todo mundo entendeu, se vocês têm alguma coisa para colocar. A gente falou aí do Éfeso, da Deus. Vamos sair dos cultos externos, né, gente? Vamos trabalhar para realmente a gente ter o nosso cartão de visita, o nosso brilho, ser realmente o sentimento, a alegria de estar aqui na Terra, a alegria dessa oportunidade. Gente, isso é construído, isso é feito, tá? A alegria de poder servir, a alegria de poder entender, a alegria de poder estar dividindo as coisas, tá? Isso tudo é construção, ninguém nasce com isso.
E muitas vezes a gente acha que está lá no alto, às vezes tem uma depressão, tem uma perda, tem uma tristeza, aí a gente vê, tem que levantar de novo e continuar, até a gente conseguir estabilizar. Até o gráfico da gente deixar de ser assim e ser um gráfico mais retilíneo e mais para cima. Porque é muito difícil, mas a gente dá conta. Dá conta, exatamente. A gente vê essas experiências, porque quem já está da idade que eu tô, passou por muito tipo de experiência de tudo isso que você já falou aí, sobre essas dificuldades que a gente tem de se abrir. Meu Deus, eu não consigo abrir Meu coração. Não. Isso. E a gente sabe como que a gente tem que ser, né, dona Antônia? A gente já sabe como é que a gente tem que ser, né? E depois começar a trabalhar, porque antes era assim, agora já é assim. E agora mesmo vai ser assim. Entenderam aí? Porque a gente vai ter. A evolução é essa. E quanto mais a gente perseverar, mais a gente estudar, mais a gente, não, hoje está difícil, mas eu vou vencer. Hoje, né, procurar se conhecer, que eu achei muito interessante essa frase que tem. Né? É tão interessante, que carinho da espiritualidade, né? No templo de uma deusa, você imagina, a gente acreditava em deuses. Ou seja, é a busca da humanidade. É a busca da humanidade. Conhece-te a ti mesmo. Nós somos frágeis. Isso. Encontramos pessoas mais fracas ainda que nós que aproveitam disso, né? Mas a busca é de todos. Exatamente. Mesmo na idolatria, Exatamente. a orientação está lá. A orientação da espiritualidade é sempre clara, né? É sempre tentando nos ajudar a nos conhecermos, a nos melhorarmos, a vivermos felizes, gente. Porque qualquer religião, qualquer coisa, não é para ter culto externo, não é para trazer transtorno, nem tristeza, nem nada de nenhum sacrifício. A Filomena fala isso muito. Né? É para trazer o quê? Alegria. O evangelho da nossa vida tem que ser alegria. Tem que ser... Ei, gente, entra para cá. Tem que ser uma forma de viver bem com a gente, com o outro e com Deus. As nossas setas têm que estar direcionadas. E bem direcionadas. Nós temos que focar o que realmente a gente quer. Sair do culto externo, sair do... Vamos fazer um monte de sinal. Não. Vamos o quê? Mudar. Vamos fazer esse sinal, né, que são as marcas da cruz, por dentro do nosso coração. Dentro da nossa mudança, dentro do nosso dia a dia. As marcas da cruz. Né? Você está falando quem pode. É. O estudo para quem pode. Porque na época lá da Deus, por exemplo, é claro, é o respeito da espiritualidade para conosco e a humanidade. Ali tem irmãos que não tinham alcance mental. Exato. Eu pensei nisso mesmo. Então Paulo tinha que realmente falar. Mas a luta dele não era em glória. Porque ali no meio daqueles que ainda adoravam deuses, tinha aqueles que estavam no ponto de dar um passo. Aqueles que estavam no ponto de dar um passo, deram. Eu queria só lembrar para fechar isso, Claro. que ele está preso em Roma, quando ele vai chegando em Roma, que ele está preso, não sei se vocês lembram disso. Ele chamar, ele está preso e ele sabe que precisa fazer o serviço, manda chamar os anciãos. Aí ele segura o aposento dele, um dinheirozinho. Aí ele, dentro da cela, falando do Evangelho, falando do Evangelho, naquela alegria de poder falar do Evangelho para os irmãos de raça, e alguns com riso, debochando. Aí ele termina de falar tudo e fala assim: olha, eu os chamei aqui para oferecer o melhor do meu coração. Se vocês não querem, não há problema algum. Ele falou isso em Corinto também. Eu vou aos gentios. E hoje, mais do que nunca, eu entendo perfeitamente quando Jesus fala que o reino do céu é para os humildes. Aí foi como soprou uma bomba, né, lá. E aí todo mundo levanta para ir embora. Um velhinho levanta e fala com ele assim: não deixe de ensinar a nossa gente. Olha. Entre nós, há aqueles que leem Moisés com boa vontade. Eu senti a emoção, gente. Ele abraça o velhinho e fala com o velhinho assim: eu não deixarei de falar. Eu vou começar a escrever a nossa gente. É aí que ele resolve. Que ele escreve para os hebreus. Que ele está preso, né? Ele escreve a carta quando ele está preso. Todas as tardes, durante 2, 3 horas, ele senta e começa a escrever.
É mesmo, é nessa época que ele escreveu. Puro grego, no mais puro grego, tá? Escrevendo a eles, e muitas vezes emocionado, chorando. Então nós temos que estudar Hebreus. A carta, nós vamos chegar lá, a carta aos Hebreus. Mas o nosso tempo terminou e agora nós vamos fazer o passo coletivo. Que é a mesma coisa que nos energiza. Acho que o Marcos está ali fora. Será que ele não quer entrar, não, Filomena? Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desta tarde. Agradecemos os recursos inúmeros, Senhor, movimentado em favor de cada um de nós. Que possamos absorver os elementos do alto neste momento de prece, Senhor. Que esses elementos sejam absorvidos pelas nossas células físicas e psíquicas. Auxiliai-nos, ó Senhor, a iluminar o nosso íntimo e a nossa mente para o teu caminho, que é a verdade é a vida. Permita ainda te pedir por aqueles irmãos e irmãs acamados, necessitados de socorro, ligados aos nossos passos, à nossa vida, que eles possam receber segundo as suas intervenções. E ainda, Jesus, aqueles que não conseguiram ser tocados pelo teu amor, ajude-os mais uma vez com teu bálsamo divino para o despertamento, para o teu caminho. Que muito em breve, todos nós possamos estar ao seu serviço